Olá amigos, Alvio Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e chegou aquele momento do mês que vocês já receberam a nossa newsletter e eu venho aqui comentar um pouquinho alguns pontos, mas lembrem, vejam a nossa newsletter, tem muita coisa que eu não falo aqui, os dados são bem detalhados e a gente fala das principais cidades na Austrália em detalhe. Então, de verdade, todo e-mail que a gente manda, procurem ver porque ele está repleto de muita informação. Mas vamos aos meus comentários e o que a gente tem observado aqui, né, nos clientes da Capita e o que a gente tem visto, não nesse mês de fevereiro, mas no mês de janeiro, né? Lembrando que a newsletter, a gente sempre tenta cobrir o mês anterior e o que tem acontecido. Perfeito, vamos começar falando do principal, né? Como está o cash rate, o que a gente está prevendo acontecer, isso é muito importante. Então sim, cash rate oficial, 3,35%. Tivemos um aumento semana passada que trouxe para esse valor que a gente está vendo agora. Estamos prevendo mais aumentos? Estamos. O que a gente deve ver com a taxa de ver acontecer com a taxa de juros? Gente, só relembrando, o cash rate ele afeta a taxa variável. A taxa fixa, muitas vezes, ela é uma previsão do que os bancos veem que está por acontecer nos próximos anos, mas o cash rate afeta imediatamente as taxas variáveis. Então, o que a gente está vendo de taxa variável a partir da semana que vem? Você deve ver taxas variáveis entre 5% a 5,5%. Então, dependendo, obviamente, do teu endividamento, é isso que você vai começar a enxergar. Se qualquer coisa que está muito diferente desse valor que eu estou falando para vocês, ou o teu endividamento é muito alto, ou sim, tua taxa precisa ser revisada. Agora, nossa, Alvio, estou com muito medo, eu acho que vai subir muito mais, não acho que a gente está preparado para passar de 6%. Vamos lembrar que os bancos estão oferecendo, sim, taxas abaixo de 6% para serem fixadas. Então, você que está com medo do que vai acontecer, talvez seja o momento de fixar a tua taxa por pelo menos 1 ou 2 anos, assim você fica tranquilo. Se não, se você está tranquilo em passar por essa onda, né, de aumentos para potencialmente ver ano que vem uma queda, tá tudo bem, tá? Quantos aumentos eu acho que ainda vai acontecer? Bom, a gente estava analisando a opinião ali do Australian Financial Review, mais 2 aumentos, o que deve deixar aí o cash rate em torno de 3,85%, o que deve deixar a taxa final entre 5,5% a 6%. Então, eu de fato não acho que essa taxa vai passar de 6%, mas como eu disse, nós temos taxas fixas a partir de 5,2%. Então, se você quiser fixar por um ano a 5,2%, 5,3%, talvez esse seja o momento da gente voltar a se falar, caso você já tenha um financiamento ou caso você esteja comprando um imóvel, sabe que existe sim essa possibilidade, tá joia? Bom, para o que a gente tem passado do ponto de vista de queda, né? Se você analisar as manchetes, sim, a gente teve a maior queda de todos os tempos nos preços do imóvel aqui na Austrália como um todo, on average. E aí eu resolvi trazer para vocês que número é esse, para colocar em perspective e entender o que é uma queda maior de todos os tempos. Então, on average, na Austrália inteira, desde abril de 22 até janeiro de 23, a gente teve uma queda aí de 8,4%, tá? Então, só para deixar claro, teve áreas que caíram bem mais que 8,4%, a gente até vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e teve áreas que caíram menos que 8,4%. Então, a gente precisa entender que uma queda, para o que a gente às vezes está acostumado, né, de quedas de 30%, 40%, 50%, não é o que é visto se a gente pensar em fatias de mercado. Eu já falei algumas vezes, essas quedas maiores são em imóveis muito mais altos, 2, 3 milhões, comparados a imóveis de 500, 600 mil. Então entenda onde você está nesse espectro para entender como o mercado vai estar se movimentando, tá? Vamos trazer um pouquinho qual é o principal motivo, né? Vai ter mais queda? Vai, mas por que essas quedas ainda talvez sejam moderadas? Lembrem-se, a imigração vindo para a Austrália está mantendo a demanda por imóveis, tanto para aluguel como para compra de fato, muito alta. E aí, às vezes, aquele investidor que potencialmente iria vender para realizar um potencial prejuízo ou algum lucro, ele prefere manter aquele imóvel
alugado por um tempinho, né? Até que o mercado se recupere. Então a demanda está muito alta e a oferta de imóveis não necessariamente está subindo. O que a gente tem visto nas principais cidades? E sim, no relatório a gente fala detalhadamente de todas, mas eu tento trazer para vocês só alguns comentários de algumas dessas cidades que a gente tem bastante cliente, inclusive. Então vamos começar sobre Sydney. De fato, o Home Buyer Choice, que é um novo benefício que começou em New South Wales, que atende imóveis até 1,5 milhões, deu sim uma aquecida, deu uma movimentada grande nesse mercado de primeiros compradores, e a gente viu isso acontecer em janeiro aqui, com um dos meses mais altos, tanto no volume de vendas, como no volume de reuniões que a gente teve aqui de primeiros compradores tentando entrar no mercado, tá? Isso acabou atendendo, o que faz com que um cidadão ou um permanente residente possa comprar um imóvel com desembolso aí de 52 a 70 mil dólares, um imóvel de 900 mil, o que abre bem aí o leque de opções para você que está querendo comprar teu primeiro imóvel. Então esse benefício ele deu de fato uma movimentada e é algo que a gente vai estar ali analisando, por mais que a taxa de juros esteja subindo, a quantidade de depósito necessário para aquele início acaba facilitando a entrada no mercado. Trazendo um pouquinho para Melbourne, o que tem acontecido? Aluguéis, o Melbourne está passando por um rental crisis, né? Os aluguéis foram um dos que mais subiram na Austrália e o vacancy rate é o que tem mais diminuindo, ou seja, está tendo menos imóveis disponíveis para alugar. E isso acaba sim fazendo com que as pessoas não tenham onde morar e busquem a compra por imóveis, né? O que acabou gerando em alguns bairros aumento de preço de até 11%, se a gente considerar os 12 últimos meses, o que está indo numa contramão do que a gente tem visto em algumas outras cidades grandes, como Sydney, onde de fato a gente tem visto quedas. E claro, Melbourne teve quedas? Teve, mas alguns bairros onde tem um apelo mais familiar, a gente já está começando a ver alguns aumentos. Brisbane, se a gente fala em casas fully detached, e aí, gente, vamos falar de Brisbane, Gold Coast até Sunshine Coast, tá? A gente vê ali nas casas fully detached, eu já não estou falando em townhouses, não estou falando em apartamentos, nos últimos 12 meses uma queda de 10,5%. Então, de fato, uma queda maior, inclusive, do que a média nacional de 8 ponto algo, trazendo aí para 10,5%, o que é, aos olhos do australiano, uma queda considerável e, de fato, eu vejo isso sim nos clientes que têm feito ofertas naquela região. Essa queda de 10,5% foi maior do que os números que têm sido, né, ali do Covid, do aumento que acabou acontecendo na região? Não, os preços ainda, quem comprou lá em 2020 ainda está no positivo, mas quem estava procurando um imóvel 12 meses atrás, de 750, provavelmente vai conseguir trazer aí esse imóvel para em torno de 700, 600 e muito, né? Então considerem isso nas análises de vocês. Deixando bem claro, a gente está falando de um espaço muito grande, né? Principalmente quando eu tento incluir ali Gold Coast e Sunshine, e cada bairro se comporta de uma forma diferente, e sem dúvida, se você está buscando um imóvel de 1 milhão, ele vai se comportar bem diferente do que um imóvel de 400 mil, onde tem muito acesso a primeiro comprador. Então fica de olho nisso aí, tá? Importantíssimo. O Brisbane segue se preparando para as Olimpíadas e esse preparo está muito focado na infraestrutura que está sendo levada para o estado e para a cidade. O governo acabou de aprovar 18 grandes projetos de infraestrutura. Isso movimenta o mercado, isso aquece a área, e isso faz com que eu ainda mantenha meu olho aceso ali para os próximos 10 anos daquela região. Então, sim, se preparem, vocês que estão buscando imóveis nessa região de Brisbane, Gold Coast e Sunshine, vejam que infraestrutura está sendo construída para facilitar tanto o acesso de vocês ao imóvel, como a potencial venda futura, quando você for fazer um upgrade, ou você que é investidor está buscando novos imóveis. Crescimento populacional naquela região segue absurdo. Teve alguns bairros que chegaram a ter 14 mil novos moradores nesse período de 1 ano. É muita gente indo morar, é muita demanda,
tanto por aluguel como por compra. Então acaba que sim, segura um pouquinho, dependendo da faixa de preço, os preços dos imóveis. Mas enfim, esse é meu comentário da semana, esse é meu comentário do mês. Me fala o que vocês acharam, deixa aqui os teus comentários, divide esse vídeo, manda para os teus amigos. Vai ser um grande prazer tirar qualquer dúvida e atender vocês. Entrem lá no site, marquem uma reunião. Vai ser um prazer estar nesse projeto de compra do teu primeiro ou do teu próximo imóvel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.